Senhor, queridos professores, seja bem-vindo a mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical, da classe dos juniores. Hoje já estamos na lição de número 5 e vamos aprender sobre a Torre de Babel, a confusão das línguas. Vamos lá? A confusão das línguas. Caro professor, sabemos que os juniores gostam de perguntar muitas coisas nessa idade, portanto, esteja sempre pronto a ouvi-los e respondê-los. Caso haja alguma pergunta que você não tenha resposta no momento, não se preocupe. Explique que você vai anotar e na próxima semana trará a solução, a resposta. Seja humilde, pergunte ao seu superintendente, ao pastor, alguém que você conhece que pode estar ajudando você aí a responder essas questões. Anote a resposta para repassar aos seus alunos. A pessoa orgulhosa não procura ajuda, se sente superior aos outros. E na aula de hoje vamos falar sobre um grupo de homens que se juntaram para realizar um feito que marcasse a história e eles ficassem famosos. Com certeza você já conhece a história da Torre de Babel. Mesmo assim, dedique-se durante essa semana e mostre aos alunos que devemos agir com humildade. É importante também explicar a confusão das línguas. A partir daquele momento, foram criados vários idiomas e eles se espalharam sobre a terra. Então, mostre que Deus tinha o propósito de parar a construção e assim Ele fez. Quando fazemos algo que Deus não aprova, Ele chama a nossa atenção de alguma forma para nos mostrar que aquele não era o plano dele para nós. Portanto, que as nossas atitudes estejam de acordo com a vontade do Senhor. Ele é soberano sobre toda a terra. Então, inicie a aula de hoje já orando com as crianças, chame eles, faça um círculo e já apresente ali algum pedido que porventura tiverem, né, nas suas famílias, algum coleguinha que esteja precisando de oração. Já leve ao Senhor nesse momento esses pedidos e também peça a bênção do Senhor para a aula de hoje. Para o momento do louvor, nós trouxemos duas sugestões. Quero conhecer Jesus e Há Poder no Sangue de Jesus, da nossa harpa cristã, número 491. Hinos que tem a ver com o nosso tema de hoje. Qual o objetivo da nossa lição hoje, de número 5? É destacar a soberania de Deus sobre as nações, no episódio da Torre de Babel. Destacar a soberania de Deus. Deus está acima de tudo e de todos. Ele tem o poder absoluto e nada escapa dos seus olhos. Ele é soberano. O nosso versículo hoje, lá na nossa Bíblia, em Provérbios 29 e 23. Então, nesse momento, já peço às crianças que peguem suas Bíblias, aquelas que não têm, como de costume, vamos emprestar ou sentar em dupla para ninguém ficar sem a Bíblia nesse momento. Abra com elas, lá em Provérbios. A nossa sugestão hoje, nós trouxemos numa folha mesmo, você pode estar escrevendo no seu quadro, se você tiver, ou numa cartolina, de uma maneira que fique maior, para eles visualizarem. Nós fizemos numa folha normal, imprimimos. Então, nos diz assim, que o orgulhoso, ele acaba sendo humilhado, mas quem é humilde será respeitado. Pergunte às crianças, nesse primeiro momento, o que elas entenderam desse versículo. Então, depois que elas falarem a opinião delas sobre o versículo, você vem e explica melhor. O orgulho, essa palavrinha, ela tem dois significados, não é mesmo? Tem o orgulho bom e tem o orgulho ruim. Você pode explicar para elas. O orgulho bom é aquele sentimento de você estar orgulhoso de alguém, né? Então, eu tenho orgulho da minha filha, eu tenho orgulho da minha mãe, do meu esposo. É um orgulho positivo. Você se agrada daquilo que a pessoa faz, aquilo é positivo. Então, esse é o orgulho bom. E o orgulho ruim é uma característica das pessoas. Algumas pessoas têm essa característica bem forte nelas, de serem orgulhosas, terem um coração orgulhoso.
É um coração que se acha superior a tudo e a todos. Essa pessoa ela não pede ajuda, ela acha que está sempre certa, que ela não precisa pedir perdão, que os outros é que tem que pedir perdão para ela. Então, o orgulho tem várias características. Depois você pode estudar melhor sobre isso e explicar lá para a sua criança, porque elas com certeza já vivenciaram as duas situações, do orgulho bom e do ruim. Só que um é um sentimento, já o outro é uma característica das pessoas. Então, a pessoa orgulhosa, ela acaba sendo humilhada. Olha só o que a Bíblia nos diz. Mas quem é humilde? Quem é humilde? Aquela pessoa que reconhece que sim, ela tem erros, ela é falha, ela tem um coração pronto a aprender, um coração humilde. Essa pessoa, sim, será respeitada. E o humilde é aquele que se sujeita a Deus. Nós nos sujeitamos a Deus e a sua palavra. Nós temos que ser humildes. Então, depois de explicar para a sua criança, vamos agora para a nossa sugestão de memorização. Após ler o versículo, explicar o significado, pergunte às crianças se elas são orgulhosas. Vamos ver se elas vão reconhecer que são ou não. Em seguida, entregue uma bexiga, um balão para cada um e diga assim. Aí você prepara ali algumas situações, escreve numa folha previamente e depois leve até elas essas questões. Vou falar algumas situações. Se você faz isso, assopre a bexiga. Dê esse comando aos alunos. Vamos lá. Primeiramente, você se acha mais inteligente que os seus irmãos? Ou que os seus coleguinhas, seus amigos? Você se acha mais inteligente? Número 2. Você mostra sua nota alta para o seu coleguinha que não foi tão bem na prova, tão bem quanto você? Você vai lá e mostra só para se aparecer, como dizem, né? Para se mostrar, se achar. Você faz isso? E aí, se aquela criança ela se identifica com aquilo que você está perguntando, ela tem que assoprar a bexiga. E aí você prepara ali algumas questões, algumas situações. Faça mais perguntas conforme o tempo. Em seguida, veja o tamanho que ficou os balões. E aí você explica para a criança que nós devemos ser mais humildes. Não querer, né, ser maior que os outros, se aparecer para o nosso coleguinha, achar que nós somos maiores e melhores. Às vezes até podemos ser, pela graça do Senhor, mas isso tem que estar tudo diante de Deus, para a honra e glória dele, e não para nós querermos ser orgulhosos e querermos até ser maiores do que Deus. Então, leve essa reflexão para eles, que o orgulho leva qualquer pessoa à ruína, e quando a pessoa é orgulhosa, ela acha que nada e ninguém pode detê-la, e Deus não aprova esse comportamento. A dinâmica hoje. Então, como nós vamos falar sobre a Torre de Babel, vamos aprender daqui a pouquinho um pouco mais sobre ela, nós vamos levar aí alguns objetos que as crianças podem estar usando para fazer a dinâmica. Eu trouxe aqui 2 sugestões, copo plástico e também umas pecinhas de madeira que tinha lá em casa. Você pode estar usando Lego, caixa de algum alimento, caixa de leite, caixa de fósforo, pecinhas de brinquedo, rolo de papel higiênico. E aí você vai criar ali alguns grupos com os seus alunos e cada um deles vai ter alguns objetos para criar essa torre. Aquele grupo que terminar a torre primeiramente sem deixar ela cair, que fizer uma torre mais alta, vai vencer a dinâmica. Então, é só para quebrar gelo, para nós daqui a pouquinho já entrarmos para a parte da palavra. E chegando agora no momento da palavra, depois que já tiverem feito a dinâmica, vamos então novamente com a nossa Bíblia aprender a história de hoje. É uma história curta, mas muito importante, que vai nos falar sobre o orgulho, algo que não agradou a Deus e fez que ele intervisse nessa situação. Está lá em Gênesis, lá no capítulo 11, então abre com suas crianças, e lá o título é A Torre de Babel, que diz assim: naquele tempo
Todos os povos falavam uma língua só e todos usavam as mesmas palavras. Olha só que interessante, não existia língua A, língua B, todos falavam uma só língua, todos se entendiam. Aquele que morava perto e aquele que morava bem longe, era todos a mesma língua. Que interessante, não é mesmo? Então, a nossa Bíblia vai nos contar, vamos usar nesse momento aqui os visuais lá da nossa pasta de visuais. Você que ainda não conhece, essa aqui é a nossa pasta de visuais. Ela vem com todas as histórias da nossa lição, da 1 até a 13, e você pode estar usando aí com as suas crianças. É bem legal, já mostra tudo certinho a história para nós contarmos. E lá na nossa lição também nos indica em que momento da palavra nós vamos trazer os visuais. Por exemplo, na aula de hoje nós temos 3 visuais, certo? E aqui embaixo vai indicar, ó, figura número 1, figura número 2 e número 3. E a nossa lição ela nos dá o passo a passo certinho. É uma bênção. Eu vi que lá nos nossos vídeos anteriores, algumas pessoas perguntaram se a gente podia estar disponibilizando essas imagens. Então, você pode adquirir juntamente com a sua lição, tá? É bem legal, bem interessante e você pode guardar, porque os ciclos eles vão se repetindo, né? Então, essa lição ela vai ser dada novamente nos próximos anos e é sempre a mesma, ela não muda. Então, voltando à nossa história, esses homens, eles decidiram criar uma cidade, decidiram se juntar, unir suas forças, mas, ao invés de fazer o bem, eles queriam fazer algo para o mal. Eles queriam ser famosos, olha só o orgulho que estava no coração deles. E o Senhor vê tudo, nada escapa do seu olhar. E eles se juntaram, então queriam fazer tijolos e construir uma torre muito alta. Mas por que uma torre tão alta? Para alcançar os céus. Olha só o que estava no pensamento desses homens. Eles queriam alcançar o céu, chegar até Deus, serem grandões, famosos. Vamos construir, a nossa cidade vai ficar famosa, vamos ser reconhecidos. E o Senhor, vendo esse orgulho que estava no coração deles, não gostou nada disso. E ele decidiu intervir. Então, aqui na figura número 2, é eles construindo a torre. Eles uniram suas forças mesmo. E quando os homens se juntam, eles podem fazer tantas coisas boas, não é verdade? Quando nós nos juntamos com pessoas que são de Deus, nós podemos fazer coisas tão boas quando temos nosso coração voltado para a vontade do Senhor, não a nossa. Não é verdade? E não, aqueles homens, eles se juntaram para o mal. E Deus decidiu intervir nessa situação. E o que foi que ele fez? Ele desceu, ele confundiu as línguas. Nós aprendemos que todos falavam a mesma língua e agora nesse momento não. Agora as línguas foram confundidas e foi nesse exato momento que passaram a existir várias línguas, português, inglês, etc, etc. Não é verdade? Espanhol e tantas outras que eu nem sei quantas existem hoje em dia. E aí, aquele que estava pedindo para o seu amigo lá um tijolo, o amigo já não entendia. Então, eles tiveram que parar a construção dessa torre. E a torre ficou conhecida como Babel, Torre de Babel. A construção foi parada e o seu plano não seguiu adiante, pois Deus interviu, porque o Senhor viu que no coração daqueles homens aquele projeto serviria para o mal, para o orgulho. Era como se eles estivessem construindo tijolinho por tijolinho, orgulho por orgulho, cada vez maior. E essa foi a história da Torre de Babel. Você já conhecia? Lá Deus confundiu as línguas e separou aqueles homens em várias nações, para que eles juntos não pudessem mais planejar o mal. Mas hoje em dia nós sabemos que essa Torre de Babel
ela já foi construída, né, várias outras vezes, que o coração do homem, ele continuou mal, porque o nosso coração, ele é inclinado para o mal. E só temos uma mudança de chave ali quando nós permitimos que o Senhor entre na nossa vida e mude todas as coisas. Então, aquele coração mau, orgulhoso, ele passa a ser submisso a Deus. E aí, o Senhor é que vai trabalhando e mudando o nosso interior. Então, explique isso para as crianças. Nós colocamos aí disponível para vocês, então, a história escrita para você estudar também. E vamos, então, para a sugestão de atividades lá da nossa lição. Marque com X a resposta certa. Então, ali temos de A até E e as crianças vão marcar o X naquilo que elas aprenderam e depois você corrige, né? Risque os símbolos e descubra o versículo. Qual é o versículo que está escondido ali entre os símbolos? E a número 3, então, é uma resposta pessoal. Por que não devemos ser orgulhosos? Depois que as crianças fizerem atividade, corrija com elas, ouça ali a número 3, a resposta pessoal, com quem quiser compartilhar com o grupo. Trouxemos também outras sugestões, além da nossa revista, se você quiser estar levando lá para suas crianças. Então, a torre de blocos é bem legal. Recorte os blocos e organize-os por ordem de tamanho. As crianças podem fazer em dupla também, uma vai cortando e a outra vai montando. Outra sugestão é a torre de carimbo de tijolo. Você vai usar tinta colorida, um pedaço de papel, pode ser cartolina. Nesse momento você pode dividir a turma novamente, de acordo com o seu tempo. Como a história hoje ela é curtinha, você tem mais tempo para a atividade, né? Então você pode dividir aí a turma em 2 grupos, levar 2 cartolinas, disponibilizar para eles tinta colorida, uma borrachinha retangular, algodão, tesoura e cola, e aí eles vão montar uma torre, fica bem bonitinho, bem legal para você estar fazendo aí depois da palavra. Essas são as nossas sugestões, também tem outra, e você tem acesso a essas atividades lá no nosso Google Drive, que fica aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo. Você pode clicar ali em ver mais, e aí você vai ter acesso ao link. Você entra lá, acessa lá o primeiro trimestre, classe dos juniores, aula de número 5, que é a aula de hoje. E lá está tudo gratuitamente, é só você baixar, imprimir e usar, vai ser uma bênção. A sugestão de lembrancinha hoje é uma tag, você pode estar colocando aí junto com uma balinha, um pirulito, use a sua criatividade. Deus tem o primeiro lugar no meu coração. É assim que nós devemos ser. É assim que devemos ensinar as crianças a não ter orgulho, sermos humildes e humilhados aos pés do Senhor. Amém? Então, concluímos a nossa aula. Convide um aluno para orar pelo término dessa aula. Reforce que Deus é soberano e não podemos agir como orgulhosos. Convide-os para a próxima aula. Despeça-os com carinho e deseja a todos uma boa semana na presença de Deus. E nós desejamos a você, professor, uma boa aula e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Até a próxima!